Vamos agora ver o utilitarismo em maior profundidade. Vamos ver se isso funciona. Consequencialismo é qualquer teoria moral que faz o valor da ação depender de sua consequência. Nós já vimos. O utilitarismo é uma forma de consequencialismo em que a boa ação depende da maior quantidade de bem que ela produz. É diferente do egoísmo ético e diferente do altruísmo. O altruísmo é o bem para os outros, o egoísmo é o bem para o sujeito. Mas o altruísmo pode significar o mal para aquele que age. Uma mãe que morre para salvar o filho, ou coisa do gênero. Ou o egoísta que ele pode destruir as outras pessoas, destruir uma família ou coisa assim, mas ele sobrevive. Então, o utilitarismo é uma forma de consequencialismo em que a boa ação depende da maior quantidade de bem que ela produz. Historicamente, o utilitarismo é recente, uma dessas revoluções que por vezes acontecem e modificam a filosofia, modificam o modo como as coisas são avaliadas na filosofia. O centro passa a ser o efeito e não, por exemplo, as virtudes da pessoa ou as regras embutidas na ação, como no caso da ética da virtude e da deontologia. Então, isso aí já existia desde Hume, já foi aventado por Leibniz, mas só foi explicitamente proposto por Hutcheson. Parece que ele, inclusive, estabeleceu um cálculo utilitário antes de Bentham, e foi reafirmado com vigor por Jeremy Bentham. Outros utilitaristas históricos foram John Stuart Mill, Henry Sidgwick, e no século XX nós temos Moore, mas Moore não era um utilitarista hedonista como esses. Há várias maneiras de se entender o bem. Para alguns, o bem contém uma porção de coisas, por exemplo, conhecimento, honestidade, saúde, beleza. O utilitarista que pensa assim é chamado de pluralista. Esse era o caso de Moore. Pluralista com relação ao bem. Ele é o teórico da lista subjetiva. Mas o que mais nos importa aqui será o utilitarismo hedonista, segundo o qual o bem significa a maximização do prazer e a minimização da dor, entendendo-se prazer e dor em um sentido amplo. Para o utilitarista hedonista, o propósito da ética é aumentar o bem e diminuir o mal, entendendo-se o bem em termos de prazer e o mal em termos de dor. Daí que leis, códigos morais, tabus, tradições, ordens divinas são rejeitadas como algo fazendo parte do passado, de uma moral meio mambembe, mas que era necessária para a sobrevivência do ser humano, mas que não era suficientemente sofisticada. E se não servirem essas tradições, ordens, tabus, leis divinas, códigos morais, kantianos, ou seja lá o que for, elas serão rejeitadas se não servirem ao propósito de aumentar a felicidade humana. De acordo com o hedonismo, a única coisa intrinsecamente boa é prazer ou felicidade. Felicidade deve ser um prazer que perdura. Outras coisas podem ser extrinsecamente boas. Por exemplo, a boa comida, o bom carro, bons amigos, a liberdade. Isso é não intrinsecamente, mas extrinsecamente bom. Mas são boas essas coisas por produzirem o prazer. Por isso, elas são apenas instrumentalmente boas, enquanto só o prazer é intrinsecamente bom. Isso é uma coisa que já estava em Bentham. Já o sofrimento, a dor, o oposto do prazer, será intrinsecamente mal. E aquilo que causa desprazer, por exemplo, uma doença, é algo mal no sentido derivado. Essa maneira de ver nós devemos a Jeremy Bentham, como ele enfaticamente expôs. Eu vou ler Bentham, que escrevia muito bem, era uma pessoa brilhante,
A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto do que é errado, e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. Os dois senhores de que falamos governam-nos em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir esse senhorio, outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-lo. Através das suas palavras, o homem pode pretender abjurar tal domínio, porém, na realidade, permanecerá sujeito a ele em todos os momentos de sua vida. Há razões para entendermos o bem em termos hedonistas e descartarmos o pluralismo. Uma delas é que a nossa civilização cristã, monoteísta, judaico-cristã, etc., ela usualmente reprimiu os prazeres físicos. Judaico-mohamedana, cristã, ela tradicionalmente reprimiu os prazeres físicos e com eles o hedonismo, reduzindo desnecessariamente o prazer ao prazer físico ou algo próximo disso. Trata-se daquilo que Nietzsche chamou de ideal ascético, cristão, profundamente inculcado ainda hoje em nossa mente coletiva. Outra razão para a rejeição do pluralismo é que não há por que não considerarmos coisas como conhecimento, honestidade e saúde como bens intrínsecos. Bens extrínsecos, instrumentais para o prazer. O conhecimento pode nos auxiliar a obter o prazer, e o próprio ato de adquirir conhecimento pode produzir prazer. 2. A honestidade é fonte de prazer coletivo. 3. A saúde é condição para o prazer e a ausência do desprazer. Então, a beleza também é condição que auxilia no prazer. Então, há dois tipos de avaliação de consequências. Primeiro, a avaliação das consequências atuais da ação. Objeção: se alguém em 1978 salvou Hitler de se ter afogado, essa foi uma ação má, uma vez que isso possibilitou a morte de cerca de 56 milhões de pessoas causada por Hitler, e a ação então foi má. Uma resposta de quem defende o atualismo seria que devemos distinguir a avaliação da pessoa da avaliação da ação. Mas a outra resposta é de que eu acho certa é de que o valor da ação depende da sua finalidade intencionada, que não foi a de permitir a morte de 56 milhões de pessoas. Não dizemos que uma pessoa agiu errado ao salvar alguém que depois demonstrou ser um terrorista, por exemplo. Ela agiu certo com a pessoa errada. A outra solução consiste em avaliar a utilidade intencionada, que se chama possibilismo, maior nível de utilidade expectada. Mas isso pode ser excluído do bem ou mal da ação e do efeito. A ação pode ser atualmente avaliada pelo efeito sem que a pessoa seja com isso avaliada, uma vez que o que está sendo considerado com relação à pessoa é apenas o limite da intenção, que não vai além do limite intencionado na ação. Então, atualismo ou possibilismo? Para mim, a melhor resposta é limitar o atualismo avaliando o valor da ação pelo preenchimento das consequências intencionadas. A pessoa não tinha intenção de salvar um terrorista ou de salvar uma pessoa que causaria a morte de mais de 50 milhões de pessoas. A pessoa tinha a intenção de salvar a vida de alguém que estava se afogando, e sua ação foi boa porque os limites da avaliação da ação são os limites do preenchimento de sua intenção. Se alguém quebra um objeto ao tentar limpá-lo, o efeito produzido é mau porque não preenche as suas intenções. A conclusão é a de que, limitando ao preenchimento da intenção do agente, o atualismo é perfeitamente coerente. Dois tipos de utilitarismo: utilitarismo de ação e utilitarismo de regra. Isso é o que nós veremos a seguir.